Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música, sobre fatos e personagens que fizeram a história da música. Hoje, para mais um personagem da série Quem é Quem no Tempo da Música. Pioneiro em avanços da linguagem musical, com cromatismos extremos e rápidas mudanças dos centros tonais, Richard Wagner teve grande influência no desenvolvimento da música. Suas óperas romperam o padrão convencional ao pôr em prática as propostas de Hector Berlioz em seu Tratado de Instrumentação, onde, com inovações no sistema orquestral, soube explorar novas sonoridades e combinações instrumentais, quer pelo tamanho da orquestra, característico de peças do período romântico, quer pela introdução do trombone alto, algo que se firmou nas orquestras a partir de então. Com obras profundamente enraizadas em suas ideias filosóficas, desempenhando um papel importante em seus conceitos musicais, dramáticos e narrativos, Richard Wagner é alguém na música em quem devemos nos deter, a fim de estudar sua vida e, consequente, sua produção musical. A história da música é rica em conceitos, fatos, fundamentos e personagens, onde um assunto puxa outro. Por este motivo, nos vídeos aqui do canal No Tempo da Música, quando houver um artigo que explica melhor o tema, vai aparecer esta logo com um assunto referenciado. Em cada um deles estará o link na descrição, quer seja aqui no canal, no blog do Gesiel ou no canal Harmonia Necessária. Então se liga, que o assunto já vai começar. Nascido em Leipzig, Alemanha, no dia 22 de maio de 1813, Wilhelm Richard Wagner, desde criança, demonstrou interesse pelas artes, apreciando música, teatro e literatura, tornando-se excelente redator, o que, futuramente, aplicou em suas óperas, dispensando a figura do libretista e tornando-se ele mesmo o responsável pelo texto da peça. Frequentou concertos, foi autodidata em piano e composição, dedicando-se a isto, mesmo levando uma vida dissoluta em sua juventude. Tentou, por um breve período, os estudos acadêmicos, mas, impaciente com as técnicas ensinadas, passou a um estudo pessoal aprofundado das partituras dos grandes mestres, notadamente os quartetos e sinfonias de Beethoven. Em 1839, fugindo de credores, mudou-se para Paris, iludido em conquistar fama e dinheiro através de suas obras. Por lá, passou 3 anos de muita dificuldade, mas neste curto período compôs Rienzi e O Holandês Voador, baseado na lenda sobre o capitão de um navio condenado a navegar para sempre. Vale lembrar que anteriormente
ele já havia se estabelecido em Riga, Letônia, sendo este autoexílio motivado por dívidas. A esta altura da vida, Wagner já era casado com Minna Planner, com quem viveu até 1858 uma turbulenta vida conjugal, terminando em divórcio especificamente por traições, por sua vida perdulária e contínuas fugas e prisões, todas elas por motivos de dívidas. Em 1842, aos 29 anos, retorna à Alemanha e, em Dresden, é nomeado regente da Ópera da Corte, onde, entre triunfos e fracassos, apresentou suas obras e compôs duas novas óperas, Tannhäuser e Lohengrin. Esta última regida pela primeira vez por seu amigo e futuro sogro, Franz Liszt. Esta obra também ele aplica o que ficou conhecido como melodia contínua, conceito já trabalhado por Cláudio Monteverdi, que se torna padrão nas óperas a partir de então. Sobre Cláudio Monteverdi, veja o vídeo Monteverdi e a Doutrina dos Afetos, aqui mesmo no canal No Tempo da Música. Com uma vida politicamente complicada, marcada por controvérsias e polarização de opiniões, sua relação com a política e o antissemitismo gerou debates e discussões ao longo dos anos. A força de sua composição musical conquistou o público, mas sua vida pessoal e suas opiniões políticas continuam a gerar controvérsias até os dias de hoje. Participou ativamente no Levante de Dresden de 1848, escrevendo vários artigos defendendo a Revolução. Porém, quando o levante fracassou, foi emitido um mandado de prisão e ele fugiu para Zurique, na Suíça, onde passou os próximos 11 anos compondo e regendo orquestras, algo que já era fruto de seu reconhecimento artístico. Este foi um prolífico período de composição. Aqui, ele iniciou O Anel do Nibelungo, uma série de 4 óperas baseados na mitologia germânica que, se apresentada em uma única vez, tem a duração aproximada de 15 horas. Essa obra demorou 26 anos para ser concluída, e em Zurique ele completou O Ouro do Reno e a Valquíria, e iniciou Siegfried, que logo foi abandonada e completada apenas em 1871. Integra ainda essa tetralogia a ópera O Crepúsculo dos Deuses. Neste período também, ele compõe o que muitos consideram a maior ópera de sua carreira, Tristão e Isolda. Nestes anos em Zurique, sua influência cultural atraiu os olhares de um rico casal, cujo homem torna-se uma espécie de mecenas ao perdulário Wagner, a quem, além de contribuições financeiras, convida, juntamente com a família,
a se estabelecer em uma bela casa nos jardins de sua propriedade. A generosidade do rico empresário não acabou por aí, pois o mesmo não se importou quando soube que sua esposa estava em uma tórrida relação com o compositor. Reação diferente teve Mina Planner, que em 1858, ao descobrir mais essa traição, não se conteve e protagonizou um escândalo que terminou em expulsão da família Wagner e consequente divórcio. Mina retornou à Alemanha e Wagner passou um ano em Veneza, de onde também foi expulso, se vendo obrigado a voltar a Zurique. Neste período, publicou alguns polêmicos ensaios. Porém, o que mais se destaca é O Judaísmo na Música, onde externa seus pensamentos antissemitas. Embora o antissemitismo na segunda metade do século XIX fosse algo comum na Europa, os judeus ocupavam diversas posições de destaque em todos os campos da sociedade, tornando estes pensamentos um tanto dissimulados e fazendo com que, quem pensasse igual, não tivesse a coragem de concordar abertamente, temendo uma reação hostil da rica comunidade judaica. Com esta publicação, Wagner não perdeu o trabalho, mas ganhou vaias e comprometeu seu nome com uma vergonha ainda maior do que dívidas e adultérios, estando sempre ligado à terrível filosofia que seria implantada na Alemanha nas décadas seguintes. Durante todo esse período de exílio, Wagner tentou por diversas vezes sua anistia a fim de poder retornar à pátria querida, algo que só foi obtido em 1860, quando volta à Alemanha, onde, nos primeiros anos, termina a ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, essa com duração total de 4 horas e meia. Mas, como é difícil abandonar velhos hábitos, passa a viver de fuga em fuga, na tentativa de evitar seus credores. Porém, sua sorte muda quando, em 1864, ascende ao trono da Baviera Ludwig II, que o convida a morar em uma residência da corte, quita todas as suas dívidas e ainda lhe concede um rico ordenado que acaba, pelo menos momentaneamente, com seus problemas financeiros. Há quem atribua a essa relação contornos amorosos, ao que não há comprovação. Já fixado em uma das residências do rei, Wagner hospeda em sua casa o famoso regente Hans von Bülow e sua esposa Cosima, filha de Franz Liszt. Inveterado mulherengo, Wagner se envolve com a mulher do amigo e, para a decepção do pai, a mesma se divorcia a fim de casar com Wagner, algo que só irá ocorrer em 1870. Com Cosima, Wagner terá 3 filhos e levará a vida que sempre desejou, com dinheiro para gastar e uma mulher compreensiva que aceita suas aventuras extraconjugais. A contribuição musical de Wagner foi enorme. Ele expandiu o tamanho da orquestra com novas combinações e quantidade de instrumentos, chegando mesmo a inventar a trompa wagneriana. Aprimorou o conceito de identificação musical de personagens, cenários ou objetos através de motivos musicais, que ficou conhecido por Leitmotiv. Quando se ouve o tema, logo vem à mente do ouvinte o personagem, a ideia do ato ou o objeto. Ao se encarregar de todas as fases da criação da ópera, desde a elaboração do texto, a transformação em poema, a composição musical, a orquestração, até cada detalhe da encenação, cria a chamada obra de arte total, ideia que Cláudio Monteverdi já havia iniciado, porém Richard Wagner levou à perfeição. Sobre os 5 tempos da orquestra, veja o vídeo Orquestra,
E sobre a importância cultural da ópera, veja A Indústria da Ópera e Alguns Nomes, ambos artigos aqui do canal. Mas não havia local à altura de suas composições, nascendo assim o desejo de construir uma casa destinada à apresentação de suas obras. Tal empreitada, pela grandiosidade da obra, comprometeu-se pelo custo, e Ludwig II não conseguiu bancar sozinho sua construção, tendo recebido propostas ao redor do mundo, inclusive do Brasil, para financiamento total com a seguinte condição: fosse construída em solo patrocinador. Wagner recusou todas e se enfiou novamente em dívidas, porém escolheu Bayreuth, ao norte da Baviera e próximo ao centro da Alemanha, para ancorar seu projeto. Novamente, obteve ajuda financeira da corte da Baviera, da duquesa da Rússia, da Khediva do Egito e do Império Otomano, saldando assim todas as suas dívidas em relação à construção. Pode-se imaginar o tamanho do prestígio cultural que Wagner possuía, o que foi confirmado na peça inaugural em 1876, com a presença de várias personalidades ilustres, como autoridades mundiais, compositores, autores e filósofos, destacando-se Dom Pedro II, imperador do Brasil, Ludwig II, rei da Baviera, Wilhelm I, imperador da Alemanha, Friedrich Nietzsche, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Franz Liszt, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Nesta ocasião, deu início ao primeiro Festival de Bayreuth, com a apresentação completa da tetralogia O Anel do Nibelungo. Em 1882, Wagner termina sua última ópera, Parsifal, mesmo ano em que deixa Bayreuth, mudando-se com a família para Veneza, onde, em 13 de fevereiro de 1883, vem a falecer de um súbito ataque cardíaco. Sua casa de ópera passou a ser dirigida por seus descendentes, tendo uma grande mancha no período nazista, pela amizade de sua nora com Adolf Hitler. Ela mesma foi condenada à prisão por crimes cometidos no período da guerra, sendo sucedida na direção da casa por seus filhos, e assim Bayreuth continua sob tutela da família Wagner. Se você tem interesse em obter o texto desta narração, acesse o blog do Gesiel e leia artigos simples ou acadêmicos sobre o impressionante mundo da música. Curta esse vídeo, assine o canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe essa ideia com seus amigos músicos.